Olá, alunos de topografia da UniFSA. Aqui é o professor Machado. Hoje começaremos a ver como formatar a folha para desenho técnico, observando a norma brasileira NBR 10.582. A norma brasileira 10.582 fixa as condições exigíveis para a localização e disposição do espaço para desenho, do espaço para o texto e do espaço para a legenda dos seus respectivos conteúdos. Utilizaremos como exemplo o formato A3, com dimensões de 420 mm por 297 mm. Devemos ficar atentos que o formato A3 é exigível em todas as secretarias de planejamento de qualquer município do Brasil. O formato A3 deverá ser sempre plotado com orientação do layout da página na posição paisagem, porque no AutoCAD nós temos duas opções, ou no formato retrato ou na posição paisagem, mas nas SDUs, nas secretarias de planejamento, só são aceitos o formato A3 na posição paisagem. Na posição retrato não é aceita. A folha A3 mantém sempre sua posição X e Y, de forma que ao tomarmos X com um valor de 420 milímetros, então Y será os 420 milímetros dividido pela raiz de 2, isto é, Y será 297 milímetros. E se tomarmos X igual a 297 milímetros, deduz-se que Y serão os 297 milímetros vezes a raiz de 2, que quer dizer Y serão 420 milímetros. Então, se ele tiver no formato retrato, Y aqui dará 420 milímetros e X será 297 milímetros. Já no formato na posição paisagem, aqui no X serão 420 milímetros e o Y serão 297 milímetros, que é a posição correta que as secretarias de planejamento ou SDUs, por exemplo, aí em Teresina, exige que seja no formato paisagem. Então, condições gerais da NBR 10.582. A folha de desenho deve conter o espaço para o desenho, esta área aqui interna, que é a área destinada ao desenho. Espaço para texto, geralmente nós colocamos o texto mais abaixo. Por exemplo, se tiver memorial descritivo ou qualquer coisa, nós colocamos essa área aqui mais abaixo. E o espaço para legenda ou carimbo, esta área aqui pequena. O desenho é colocado no espaço acima, neste espaço aqui acima, de forma que ele fique um pouco mais para a esquerda. É na parte superior, mas a gente coloca mais para a esquerda de forma que o desenho venha caber nesta área toda aqui. O espaço para texto. O espaço para texto, ele é colocado à direita, né, na margem inferior do desenho. Então a gente coloca mais ou menos nessa posição e na parte inferior do desenho. Uma característica que nós vamos aqui falar detalhadamente é sobre a legenda. A legenda é essa parte aqui pequena, a legenda ou carimbo,
A legenda tem que ter, no mínimo, o seguinte. Na parte bem de cima da legenda, nós colocamos o estado seguido do município. Por exemplo, estado do Piauí, o município é Teresina. O título que nós colocamos fica abaixo do estado e do município e nós criamos uma linha com o título. Exemplo, por exemplo, nós estivermos fazendo a planta de situação do terreno. Então a gente bota planta de situação do terreno, é o título. Devemos também ter o proprietário. Esse proprietário pode ser pessoa física ou jurídica. Quando nós utilizamos pessoa física, nós devemos coletar e anotar o CPF deste proprietário. E quando estamos trabalhando com pessoas jurídicas, como por exemplo prefeituras, empresas particulares, nós usamos o CNPJ, mas tem que constar ou CPF ou CNPJ, que é com ele que nós criamos a nossa ART, anotação de responsabilidade técnica. Deve também ter na planta aqui nesta parte superior, onde eu estou botando aqui esta cruz, nós devemos ter o norte magnético e o norte verdadeiro. Não pode deixar de constar nem norte magnético, nem o verdadeiro, porque senão será indeferido pela Secretaria de Planejamento ou SDU e voltará ao seu projeto. Deve constar na parte inferior da legenda, deve constar a data, as escalas, que é a nominal e a gráfica, que nós veremos em outra aula, nas aulas próximas. Deve constar o nome do desenhista e do responsável técnico. Se o responsável técnico for engenheiro, ele deve ter um número do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E se ele for um arquiteto ou urbanista, ele deverá ter um número que será do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Deve também constar aqui no desenho, em um dos eixos, em um dos cantos da planta, deve conter as coordenadas geodésicas, que são aquelas coordenadas geodésicas ou decimais, que é latitude e longitude, ou sexagesimais, que são aquelas em grau, minutos e segundos. Nós devemos ter essas coordenadas de escolher, geralmente na frente do terreno, ou lado direito ou lado esquerdo do terreno. Nós escolhemos um dos eixos, um dos cantos, e anotamos as coordenadas geodésicas. Deve ter também, se for na cidade, nós devemos colocar o número da quadra. E às vezes esse proprietário ele é detentor de mais de um lote. Se ele tiver mais de um lote, coloca os números dos lotes. Se ele tiver só um lote, coloca só aquele número daquele lote. E deve também na parte embaixo direita da legenda, nós devemos ter o número da prancha. Por exemplo, se é só planta de situação, vai ser 1/1. Se nós tivermos planta de situação e planta cortes e fachadas, nós devemos ter uma prancha 1/2 e a outra 2/2. E por aí vai. Para a quantidade de pranchas, nós devemos ter uma numeração, ok? Esta é uma aula de 5 aulas para a composição da atividade avaliativa número 2, que ainda ocorrerá. Por isso, estude em formatação do AutoCAD
e esta NBR 10.582 para não acumular assunto, ok? Abraço, professor Machado. Estudem para a avaliação que vai acontecer logo logo.